meus amores, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu vim aqui pra falar um pouquinho pra vocês de como foi a minha curetagem, tá? Pra quem não sabe, um vídeo antes desse, eu tô falando sobre um aborto espontâneo que eu sofri recentemente. E agora eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o procedimento da minha curetagem. Tô com a mesma roupa, a mesma aparência que eu tô gravando no mesmo dia. Só não incluí no mesmo vídeo, porque o vídeo de eu contando como que foi o meu aborto tava muito grande. Então eu resolvi tá fazendo um segundo vídeo pra tá vindo contar pra vocês de como foi a minha curetagem, tá? Eu cheguei no, na maternidade na segunda-feira, dia 5/8, por volta de umas 5 horas, mais ou menos. Fiz os procedimentos, eles fizeram o toque, fizeram fizeram o toque, fizeram o Papa Nicolau, que é aquele exame que coloca um bico de pato, né, pra ver como que tá. O meu colo do útero tinha uma pequena abertura, bem pequenininha mesmo. Ele falou assim que era a volta desse dedinho aqui, que tava aberto, e que eu consegui, meu corpo conseguiu expulsar grande parte do, do, do feto, grande parte das coisas, que eu não vou saber falar agora pra vocês, mas meu corpo conseguiu expulsar uma grande parte. Mas o que que acontece? O feto ainda estava lá dentro. E tinha alguns resíduos ainda da bolsa e tal. Então, eu precisava fazer a curetagem. Me internaram imediatamente. Eu fiquei na sala de observação, porque eu tinha comido, né? Eu tinha almoçado 12h30, mais ou menos, e precisava tá de jejum, 8 horas de jejum, porque como ia anestesia, eu poderia ter ânsia, né, ter náuseas, e como eu tava anestesiada, não seria bom. Então eu fiquei aguardando esse horário, minha mãe ficou lá comigo, fiquei aguardando eu ser chamada para o centro cirúrgico para fazer esse processo. Foi as piores horas da minha vida. Eu tava lá na maternidade, tava escutando os bebezinhos chorar, tava escutando as moças em trabalho de parto, e eu sabia que eu ia entrar pra sala de cirurgia, que eu ia tomar anestesia, que eu ia ter praticamente um parto, mas eu ia sair de lá sem o meu bebê. Eu tava muito triste, mas eu não tava demonstrando isso em lágrimas, porque minha mãe tava lá também e eu não queria deixar minha mãe mais nervosa do que ela já estava. Deu em volta mais ou menos de umas 8 horas. Eles falou assim que logo ia me chamar. Cláudia tá dormindo, escutei um barulho. Logo eles iam me chamar pro centro cirúrgico. Nesse processo, minha irmã veio, trocou com a minha mãe, porque minha irmã ia dormir comigo, né? Minha mãe já tinha passado o dia todo comigo. Minha irmã trocou com ela pra ela ir tomar banho. Ela já tinha comido lá na maternidade, né? Porque eles davam a janta, né? Pros acompanhantes. Mas ela precisava de ir em casa tomar banho, descansar, porque no dia seguinte ela tinha que ir trabalhar. Então, minha irmã que ia dormir comigo, o Iago tava aqui em casa com a Cláudia, né? Porque a Cláudia não dorme sem a gente. Então, ele teve que vir pra cá pra ficar com ela. E eu fiquei lá com a minha irmã. Deu em volta de umas 9h30, mais ou menos. Eles veio me buscar pra ir pro centro cirúrgico. Aquilo eu tremia muito, porque a anestesia em mim não pega fácil. Quando eu fui ter a Cláudia, eu tomei 4 anestesias, RAC, nas costas, e nenhuma pegou.
eu tive que tomar geral, porque eu tive complicação no parto da Cláudia, a Cláudia já tava sem batimentos, eu já tava tendo hemorragia, então teve que dar anestesia geral, porque 4 anestesias não pegou. E nesse procedimento foi a mesma coisa. Tomei a RAC nas costas, né, que é aquela anestesia nas costas, que paralisia da barriga para baixo do seu corpo. Da barriga para baixo você não sente nada. Entrei naquela sala, tinha uns três médicos, mais o anestesista e mais o cirurgião lá dentro da sala. Aí eles me explicou que eu ia tomar essa anestesia, que eu não ia sentir para baixo, mas que eu ia ficar acordada durante todo o procedimento, que esse procedimento não seria doloroso, mas que eu ia sentir um incômodo, porque como a bolsa, né, tava presa nesse buraquinho, porque o meu colo do útero não dilatou muito, então eu não tinha passagem e ficou presa. Então eles precisavam de fazer um esforcinho, mas que eu não ia sentir dor nenhuma. Mas as dores das anestesias foram, pelo amor de Deus, né? Porque eu tive que sentar de assim, uma médica segurava assim, senti a primeira agulhada do lado direito das costas, senti a segunda agulhada do lado direito das costas, senti a terceira agulhada do lado direito das costas e senti a quarta agulhada no lado direito das costas. O anestesista perguntou pra mim, como que tá? Você tá sentindo? Eu falei assim, tô sentindo tudo normal. Aí ele falou assim, tá. Aí ele veio pro outro lado, deu 1, 2, 3, 4. Nessa 8ª anestesia, eu senti um pulso. Minha perna meio que pulou. Aí ele pegou, deixou a mangueirinha lá, né, que foi colocando o líquido, que foi nesse cantinho das costas que ele achou que pegou. Ele foi soltando o líquido, minha perna foi começando a formigar, eu sentia a perna ainda, na verdade eu sentia tudo. E eles foi soltando esse líquido pra anestesia fazer efeito. Eu deitei, fiquei com as pernas do jeito que tem que ficar, né? Com uma perna de um lado, uma perna do outro. Eles colocou um pano. Como se você fosse ter um parto cesáreo? Então, desse jeito. Eles colocou um pano dos meus seios pra baixo. E esperou em volta de uns 3 minutos, mais ou menos, até a anestesia fazer todo o efeito. Aí começaram os procedimentos. Eu senti tudo, mas eu não senti dor nenhuma. Eu senti que ele estava puxando, porque a maca balançava muito. E eu senti que teve um médico que falou, eita. Aí a médica falou assim, o que foi? O que você fez de errado? Aí ele pegou e falou alguma coisa que eu não entendi, que na hora eu tava tremendo muito, muito. Isso daqui tava tão tenso que eu não conseguia respirar. Tava tremendo muito, tremendo muito. Aí o médico veio e falou assim, Jéssica, tá tudo bem? Aí eu falei, tá tudo bem. Ele falou, respira, solta o corpo. Aí foi na hora que eu respirei e soltei o corpo. Na hora que eu soltei foi aquele baque. Parecia que eu soltei e caí. E eu sentindo eles forçando e puxando, puxando. E ela falava assim, ó, você tem que puxar porque não tem passagem. E você tem que ir puxando e torcendo, que é assim que você vai tirar tudo o que tem pra tirar. E eu senti na maca balançando, balançando. Isso durante uns... quanto tempo? Mais ou menos uns 15 minutos essa maca balançando. Depois disso, passou. Aí eu só escutando, né, porque é um tipo de um cone que eles colocam assim na vagina. Aí eles têm tipo uma caneta desse tamanho assim, que nessa caneta tem uma conchinha, que é onde eles vão raspar tudo em volta da parede do útero. Aí eles começou esse
procedimento, a raspar tudo, raspar. Aí por fim terminou. Eles perguntaram, né, se eu queria ver. Era óbvio que eu falei que não queria ver, porque meu bebezinho tava ali. Por mais que era 8 semanas, ainda tava um grãozinho de feijão, muito pequenininho. A gente, nossa, é horrível pra gente, né? A gente fala, não, pelo amor de Deus, não quero. Eu fui pra sala de recuperação, anestesia, voltou mais ou menos 1h30. Demorou 1h30 pra voltar. Durante essa 1h30 eu fiquei numa sala de recuperação, eu não tinha ido pro quarto ainda. A médica vinha toda hora perguntar se eu tava conseguindo mexer a perna, eu não conseguia mexer a perna, só formigava, mas eu não conseguia mexer. Aí depois de 1 hora eu consegui mexer os dedos do pé. Aí eu comecei a mexer os dedos, aí ela voltou de novo, aí ela colocou mais um soro na veia com um remedinho. Ela falou assim, como que tá? Aí eu falei assim, tô conseguindo mexer o dedo. Ela falou assim, você consegue mexer a perna? Eu falei, não, a perna ainda não. Aí foi mais ou menos mais umas meia hora, uns 40 minutos, até eu conseguir mexer um pouquinho a perna. Eu consegui, aí ela voltou, falou, você tá conseguindo mexer? Eu falei assim, tô conseguindo mexer. Aí eu mexi pra ela ver assim, só que eu ainda não tava sentindo totalmente as minhas pernas. Eu colocava a mão na minha perna, parecia aquela pele de senhorinha, sabe? Quando você coloca a mão, aquela pele gostosa de senhorinha em que você não sente nada. Ai, a sensação era, nossa, totalmente estranha. E depois desse procedimento, eu fui pra sala, fui pro quarto, né? Lá minha irmã tava. Aí eu perguntei pra minha irmã se demorou. Ela falou que demorou muito, muito. Umas 2h30 mais ou menos no centro cirúrgico. Demorou muito. Eu fui tomar um banho. Depois de mais ou menos 1 hora, eu fui tomar um banho. Aí lá ainda tava tendo sangramento, né? Que era normal. Eu tomei um banho. Aí depois, por volta de 1 hora, 1h30 da manhã, eu tomei uma sopa e comi uma gelatina, porque eu tava todo aquele tempo sem comer. E eu não poderia ficar aquele tempo sem comer. Dormi lá na maternidade, né? E nossa, aquela noite foi a pior noite da minha vida. Eu escutava os nenenzinhos chorar durante a madrugada. Eu escutava as moças entrando em trabalho de parto. Creio que era parto normal, porque elas estavam gritando horrores lá. Eu imaginava que eu tinha passado por tudo isso, um parto, né? Que uma curetagem, querendo ou não, é um parto. Você tem as dores do parto, você tem as contrações, você entra pro centro cirúrgico, toma as anestesias, mas a diferença é que você não sai de lá com o seu bebê. E isso me abalou bastante. Eu tentei dormir, só que sempre quando um bebezinho chorava, eu acordava e olhava assim. Minha irmã tava dormindo lá comigo. E quando deu 6 horas da manhã, mais ou menos, minha irmã teve que ir trabalhar, né? Aí foi trabalhar, eu fiquei lá. E eu ainda não estava de alta, que eles ainda tinham que fazer uns exames, eu tinha que tomar uns medicamentos. Como eu tinha perdido muito sangue, e eu ainda estava com sangramento, eles não podiam me liberar. Deu 8 horas da manhã, o meu marido chegou pra ficar lá comigo e tomando medicamento na veia, fazendo o toque pra ver como que tava, tudo certinho. Veio umas enfermeiras que apertou meu seio pra ver se eu tava com coágulo, não, se eu tava com colostro, né, e leite. E saiu um esguicho de leite. Ela, nossa, você já tinha leite. Eu falei, não, moça, esse leite era da minha outra neném, né? Porque minha outra neném parou de mamar recentemente e eu ainda tenho leite. Aí ela falou assim, tá. Aí ela apertou a minha barriga pra ver como que tava. Já tava tudo vazia, tudo normalzinho. Esse sangramento era normal eu ficar, que eu ia ficar com esse sangramento durante uma semana e meia, que foi o que eu fiquei com sangramento durante uma semana e meia. Depois parou, cortou.
Dor, não tive nenhuma dor, mas a dor nas costas eu tenho até hoje. Dor nas costas, só de respirar, assim, se eu respiro fundo, assim, ó, se eu respiro fundo, endireito a coluna, a dor nas costas é como 2 semanas atrás, antes de eu perder o meu bebê. Mas o processo da curetagem foi tranquilo, não tive dor durante o processo e depois também não tive dor nenhuma. A anestesia foi um pouquinho difícil de pegar, como eu já falei pra vocês, eu tenho essa dificuldade, né, da anestesia pegar em mim, mas é normal também, eu já sabia, eles já tinham me avisado também, porque eles puxam tudo da primeira gestação, né, e eles viram que eu tive esse probleminha, já me avisaram que provavelmente eu teria que tomar mais de 3 anestesia. Então foi isso. Hoje faz 2 semanas da minha curetagem, tá? Eu tô tendo um acompanhamento daqui uma semana, não, na próxima semana, aliás, eu tenho acompanhamento com o ginecologista e deixa eu ver, no mês que vem, eu tenho avaliação lá na maternidade para ver se o colo do útero tá certinho, para ver se meu útero tá certinho, né? E pra me liberar, né, pra ter relação sexual, não, relação sexual é daqui 12 dias. Então, já posso ter relação sexual, mas tentar uma nova gravidez ainda não. Por mais que eu vejo muitos médicos falando que depois de 1 mês você pode tentar outra gestação, mas eu prefiro passar com os meus médicos, eu prefiro ver certinho como que tá, se eu posso tentar outra gravidez, se não vai ter risco, como eu tive nessa, risco todos nós corremos, né, mas o risco que eu falo é todo esse problema que eu tive, que eu não sei se foi por causa dessa injeção que eu não tinha tomado e precisei tomar às pressas, mas que já era tarde demais, ou se foi algum outro método, né? Porque eles falam que se você tiver um aborto dos 8 meses para baixo, esse aborto é provavelmente porque o seu organismo não aceitou, porque o seu útero detectou como se fosse uma doença e tal, que foi no meu caso que aconteceu. Então, que é normal de acontecer. Por mais que a gente não vê norma, normabilidade nenhuma, né? A gente não vê, mas para eles é normal. Então, eu quero ter todos esses acompanhamentos, para ter certeza que está tudo certo e que eu posso tentar uma nova gravidez. Mas eu vou deixar vocês informadas aqui, tá? Eu vou estar vindo passando aqui e deixar vocês informadas de como que foi os diagnósticos, se ocorreu tudo bem na curetagem, se não agrediu o útero, né? Porque tem isso também, muitas vezes, de fazer a curetagem, a gente corre esse risco de agredir o útero, mas com a graça do Senhor Jesus Cristo vai estar tudo certo. E mais pra frente eu vou estar aqui falando pra vocês da minha próxima gestação, né? Do meu bebê arco-íris. E eu vou conseguir levar essa gravidez pra frente e meu bebezinho vai ser muito abençoado por Deus, eu creio nisso, tá bom? Então foi isso, meus amores. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre esse processo de curetagem, tá? Por mais que uma seja de um jeito, por mais outra seja de outro, não o procedimento, que o procedimento é muitas das vezes os mesmos, mas como que eu posso falar? Mas o adaptamento, né? Adaptamento, nem existe essa palavra, mas mais adaptação, como que seu corpo reagiu a esse processo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo no comentário que eu vou estar respondendo todas vocês, tá? Esclarecendo a dúvida de vocês. Se tiver alguma coisa
que faltou eu falar aqui, vocês podem perguntar que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!